Olá, gente. Dando continuidade às nossas reflexões sobre filosofia política, eu vou trazer aqui agora uma pequena explanação e algumas indicações a respeito de formas de governo no filósofo Platão. De alguma forma, o classificar os modelos de governos existentes sempre foi uma necessidade daqueles que pensam a política, né? Seja antes de modo apenas abstrato, seja de modo empírico, como a gente viu no Robert Dahl em vídeos anteriores. E uma das formas mais antigas de classificação de formas de governo está exatamente no filósofo Platão. Platão, para a gente relembrar um pouco, é um filósofo grego, antigo, clássico, e ele viveu entre os anos de 428 a.C. a 347 a.C. Ou seja, no início da filosofia, no início da sistematização da filosofia, em períodos ainda que a filosofia tentava se sair de explicações fenomênicas que não tivessem ligação com a razão. Ele foi discípulo do Heráclito. Quem lembra que do Heráclito vai fazer total sentido, porque o Heráclito vai dizer que tudo muda. Então, uma pessoa não pode banhar no rio duas vezes, porque o rio não é mais o mesmo, a pessoa não é mais a mesma. E o Platão propõe uma teoria que vai tentar resolver essa questão do Heráclito. E, certamente, como todos já ouviram falar, também foi o discípulo de Sócrates, se não o seu mais dedicado discípulo. Ele fundou a academia, né? A chamada Academia de Platão, que é um espaço onde os indivíduos poderiam ir para desenvolver suas habilidades tanto intelectuais como físicas, mais especificamente as intelectuais. Escreveu 36 diálogos que chegaram até nós, 36 livros, né, em Platão são chamados diálogos, que concentram os mais diversos temas. Né? Você vai ver metafísica, você vai ver política, você vai ver educação, você vai ver questão de imortalidade, você vai ver uma série de coisas que o Platão trabalha em seus diálogos. Onde é que eu encontro essa discussão das formas de governo nos diálogos de Platão? De alguma forma, esse tema ele é tratado em vários diálogos. Só que especificamente você tem três diálogos. Tem a República, especificamente no livro 8 do Platão, da República do Platão. No livro O Político, né, pelo título já dá para saber. E no livro As Leis. Né? Certamente, de acordo com a literatura filosófica existente, a República foi o primeiro livro dos três escritos. O Político foi mais ou menos o talo intermediário na vida adulta e na vida adulta intelectual do Platão. E As Leis foi o último livro que o Platão escreveu. Então tem mudanças não tão expressivas, mas mudanças de entendimento em relação um ao outro. Nós vamos focar aqui nesse vídeo especificamente no livro 8 da República do Platão. Por quê? Porque é onde ele apresenta de modo inicial o seu entendimento sobre o que é um governo, o que é uma polis e quem deve governar essa polis. De algum modo, você pode fazer distinção entre as leis e a república da seguinte forma. Em A República, para Platão, uma boa polis e um bom governo, ele é baseado na educação, especificamente. E nas leis, ele é baseado na legislação existente. Então, tem uma mudança um pouco, você sai de um pouco da sociedade civil, da família, e vai para a legislação, para o Estado já estabelecido. Mas mesmo assim, não difere muito o entendimento de quem deve governar ou quais são os melhores governantes. Fazendo aqui
adendo, é que quando Platão pensa formas de governo, ele pensa de modo abstrato, embora ele traga algumas reflexões sobre algumas experiências empíricas de governos, mas ele pensa de modo abstrato, de modo racional. Platão não saiu observando várias cidades, como que se governa, como que se organiza, quem são os governantes. Aristóteles fez isso, né? Platão nem tanto. Ele traz alguns exemplos, mas a base da sua reflexão ela é eminentemente racional e está no âmbito da racionalidade. Tudo que você for fazer sobre Platão, tudo que você for tentar entender sobre Platão, e eu abro aqui essa digressão, você tem que lembrar sempre da teoria do mundo das ideias, do Platão. É essencial para entender qualquer teoria platônica. O que é a teoria do mundo das ideias? Grosso modo, é o entendimento de que existem dois mundos distintos, paralelos e que vivem ao mesmo tempo. Um é o mundo das ideias, onde ele é todo condicionado pela ideia de bem absoluto. Então tudo lá é perfeito, nada muda, nada tem movimento, nada é degradado, porque lá é o mundo perfeito das ideias. E tem um mundo real, que é uma cópia mal feita do mundo das ideias, que é onde a gente vive. Então, assim, de alguma forma, o que é que o Platão pensa? Pensa que quanto mais a gente, no mundo real, chegar a imitar o mundo das ideias, tanto mais seremos também perfeitos. Embora nunca a nossa ideia de perfeição, a nossa ideia de totalidade, de chegar à plenitude, estará aqui no mundo real. Sempre vai estar no mundo das ideias. É aí onde, depois, nos filósofos contemporâneos, o Nietzsche vai tentar destruir toda essa ideia, todo esse movimento de pensamento que coloca fora do teu aqui e agora, da tua vida, a base da tua existência. Então começa em Platão, o mundo das ideias, você marca uma linha assim no meio do seu caderno, diz assim, aqui é o mundo das ideias onde tudo é perfeito, e aqui é o mundo real onde as coisas são imperfeitas. Muito bem. As formas de governo na República. Como eu disse, a gente vai se deter à República de Platão. Não vamos deixar o político de lado e as leis do lado. Depois você pode dar uma procurada, uma pesquisada e fazer a comparação entre os três, mas a gente vai se deter à República. Inicialmente, você pode se perguntar qual o tema principal do livro A República de Platão. É o que é a justiça. Você se pergunta desde o início. Platão Sócrates desce com Glauco até o Pireu. Pireu é uma praia que fica próximo a Atenas. E Glauco é irmão de Platão, o autor do livro. E eles vão para poder ver os festejos da deusa, né? Se vão para comemorar os deuses, para se divertir. E quando ele estava retornando, algumas pessoas o pegam no caminho e chamam para a casa do Céfalo. E desde então, e desde aí, a conversa se desenrola nesse diálogo e a pergunta principal sempre é: o que é a justiça? Né? Ou seja, quais características o indivíduo tem que ter para que seja tomado como justo ante os seus pares? O que foi que se chegou à conclusão? Se chegou à conclusão que a justiça ela não pode ser conquistada de modo individual, mas apenas de modo coletivo. Aí entra a nossa reflexão sobre formas de governo. É aí que no capítulo 8 a coisa muda toda. Ele vai dizer assim, olha, se você sozinho viver em um espaço em que você não tenha a contribuição dos outros cidadãos na polis, você não vai conseguir ser um cidadão justo. Você só consegue a plenitude da justiça dentro da polis, né?
Então, a pergunta que começa a ser feita é, já que se faz esse transplante do âmbito individual para o âmbito coletivo, o que é uma polis perfeita, então? Ou o que é uma polis quase perfeita? E aí é onde Platão começa a falar das formas de governo. Antes de entrar no livro em si, eu gostaria de trazer a classificação geral que se dá sobre formas de governo a partir do Platão, mas fora dos escritos platônicos, né? Quando você vai falar de polis, né, quando muda o assunto, você se pergunta, quem governa? Quem governa? Né? Até Robert Dahl escreveu um livro chamado Quem Governa, em que ele faz uma experiência em uma cidade pequenininha para saber como é que se dão as relações de poder e quem governa aquele espaço. Mas a classificação geral, e aqui se você for fazer qualquer questão, fazer qualquer texto, você pode tomar essa classificação como base dos seus escritos e depois desenvolver melhor. Você pode ser governado por uma só pessoa, e aí vai ter distinção entre monarquia e tirania, assim, você sempre vai ter um bom e um ruim. Ou para Platão, a gente vai ver no próximo slide, um ruim e um mais ruim ainda. Então, digamos que a monarquia seja o governo bom de uma só pessoa. A tirania é um governo ruim de uma só pessoa. Você pode também ter o governo de um grupo de pessoas ou de várias pessoas. E se você quiser se aprofundar, você pode procurar a teoria das elites, desenvolvida inicialmente na Europa, no século XIX, e depois estabelecida nos Estados Unidos também com Robert Dahl. Então, você, com várias pessoas, você vai ter o bom, que é a aristocracia, o governo dos aristons, né, dos perfeitos, daqueles que entendem de todas as coisas, e você vai ter a oligarquia, que seria o governo de um grupo de pessoas que está ligado ou que está ficcionada apenas no acúmulo de riquezas e na exploração de todos os outros. E você vai ter também o governo de todos, todos governam. O bom seria a democracia e o mal seria a demagogia. Só que o que ocorre? Ocorre o seguinte, na República de Platão não é bem assim. Então você pode fazer essa distinção entre aquilo que ficou classificado e conhecido durante muito tempo e aquilo que tem na República de Platão a partir de agora que você vai ver. Como eu já disse, essa definição de formas de governo ela é dada no livro 8 da República do Platão. Ele já começa falando quais são os tipos de formas de governo que tem lá e começa a desenvolver a teoria a respeito desses tipos de governo. Eu classifiquei de 0 a 5 nos tipos de governo. Por quê? Porque eu considerei o modelo 0 é um modelo ideal no mundo das ideias. E sobre isso daí Platão não abre discussão. Né? Por isso que eu disse que é importante você entender a teoria das ideias lá atrás. Porque quando você fala de mundo das ideias, lá está a polis perfeita. Lá está o cidadão perfeito. Lá estão as ideias perfeitas. E sobre ela, ninguém discute, ninguém abre críticas. Lá é o mundo das ideias, o mundo perfeito. Só que Platão vai dizer o seguinte, olha, já que a gente vive no mundo real, a gente tem que ter um governo bom. E quando Platão começa no livro 8, ele diz assim, olha, sobre esse governo a gente já falou muito, vamos falar sobre os outros 4. Quando ele diz que já falou muito sobre esse governo, ele está falando da aristocracia, que para Platão é o melhor dos governos ruins. No mundo real, ou seja, no mundo ruim, no mundo que não é adequado para se viver, o melhor dos governos é a aristocracia. Por quê? Porque ele vai ser governado pelos melhores. É um governo de poucos. Mas não é um grupo qualquer que vai governar. Não é qualquer pessoa que se juntou com alguns amigos e quis governar. É o governo, principalmente, do que depois ele desenvolve como a teoria do rei filósofo.
Ou seja, são aqueles mais qualificados, identificados naturalmente e depois preparados dentro da academia para poder governar. Então esse é o melhor governo para Platão. E ele diz assim, olha, isso daqui é o melhor governo, são os mais capacitados intelectualmente e fisicamente para poder governar todos os outros, e isso daqui se chama aristocracia. Pronto. Depois desse, que a gente ainda pode aceitar, nós temos mais 4, que é a democracia, a oligarquia, a democracia e a tirania. E todos esses 4 são uma degeneração da aristocracia. Então vejam, a aristocracia já é uma cópia imperfeita do modelo ideal no mundo das ideias. E a democracia, a oligarquia, democracia e tirania já são defeitos da aristocracia. Então, qual é o primeiro defeito da aristocracia? É o que chama de timocracia, o governo das honrarias e riquezas. Aquele grupo, antes pautado pelas virtudes de homens virtuosos que governavam, chamada aristocracia, deixa de perceber como objetivo de suas vidas e de seu governo o mundo das ideias, as coisas mais perfeitas possíveis e começam a perceber só honras, poder, riqueza, tá ali naquele teu poder de decidir sobre a vida de todos os outros e apenas isso, né? Não se faz mais isso, não se governa mais de maneira despretensiosa, né? Agora você tem interesses, então quem governa de maneira despretensiosa é apenas o filósofo, porque ele está simplesmente preocupado com as ideias e com o amor à sabedoria e com o bem-estar de todos os outros. Os timocratas não. Os timocratas querem honrarias, querem riquezas, querem ser bajulados, querem viver bem à custa de todos os outros. Esse modelo Platão diz que é de alguma forma a transição entre aristocracia e oligarquia. Então vejam, no slide anterior que a gente colocou como governo de um só bom aristocracia, governo de um só ruim oligarquia, você tem a timocracia entre um e outro aí no livro 8 do Platão. Então a oligarquia ele ainda vai pior. Ele deixa as honrarias, ele deixa o poder e ele está simplesmente apenas tá focado em riqueza, em dinheiro, em riquezas materiais, em ter posses, em fazer espólios o mais possível, em fazer guerras, em explorar a sua população. Então os oligarcas eles exploram o máximo possível do que o restante da população da polis tem, né? Então eles vão aí, não vão se pautar pela lei, não vão se pautar pela justiça, eles vão buscar apenas os seus interesses materiais imediatos e acumular riquezas. Daí o que acontece? O Platão diz, tem um pior do que a oligarquia, que é a democracia. Porque pior do que uma oligarquia em que poucos ficam buscando as riquezas materiais é quando muitos buscam isso. Então você vai ter uma bagunça geral. Então a democracia ser um governo de todos e para além dessa questão de só se buscar riquezas materiais e de modo muito grande, né, muitas pessoas procurando isso, indivíduos sem educação, indivíduos que não são versados na arte de governar. Então veja, a distância que você já está do ponto zero, né? Você tem 1, 2, 3, 4, já estou a 4 níveis do ponto zero do ideal, do mundo ideal. Então qualquer pessoa vai me governar, então um filósofo vai ser governado por um agricultor. Essa era a preocupação do Platão, né? Ou seja, você não teve preparação. Primeiro você não teve aptidão natural para ser filósofo e depois não teve preparação alguma e vai governar? Não. Isso não é bom, isso não é interessante, isso vai acabar em o que ele vai chamar de tirania. Ou seja, é quando um consegue se sobrepor a todos os outros e impõe um regime de governo em que tudo só depende da decisão dele, sem ser pautado por nenhuma legalidade, por nenhuma moralidade. Ou seja,
eu sou um déspota. Eu faço aquilo que eu quero, eu faço aquilo que me dá vontade e faço principalmente através da violência. Então, meus caros, eu espero que eu tenha dado indicações para vocês de onde você encontra essa reflexão sobre as formas de governo e essa distinção entre o que se tem de ideia geral e o que se tem no livro específico do Platão. Então, quando você for falar de filosofia política, quando você for falar de forma de governo, quando você for se perguntar a respeito de quem governa, essa é uma boa indicação para você fazer esse tipo de reflexão. Um abraço a todos, bons estudos e até o próximo vídeo.